Olá, graça e paz. Vamos para mais uma palavra abençoada do nosso Deus. Hoje eu trouxe para vocês uma mulher da Bíblia. Nós estamos no mês das mulheres e a mulher que eu quero falar hoje é Ruth. Uma mulher com uma história maravilhosa que nos ensina muita coisa. Ela passou por muita dificuldade, mas ela não desistiu. E no final ela foi recompensada por Deus por não desistir. E principalmente por confiar nesse Deus tão maravilhoso. Ruth era uma moabita. Os moabitas eram um povo rival de Deus. Mas ela se casou com o filho de Noemi, que pertencia ao povo de Deus. Então eles se casaram e passado alguns anos o marido dela faleceu. Ela ficou viúva. Noemi, a sogra dela, já era viúva e ela perdeu seus 2 filhos. Então junto com ela tinha Orfa também, que era sua cunhada, e ficaram as 3 viúvas: Noemi, Ruth e Orfa. Noemi, como era mais velha, a sogra, ela decidiu voltar para sua terra natal, para Belém, para o seu povo, porque ela ali estava sozinha no momento. E fez com que as suas noras viessem junto com elas. Mas no meio do caminho ela pensou e repensou e ela disse, por amor às suas noras, ela liberou, disse que elas podiam ficar com os moabitas, podiam ficar com seus pais, porque querendo ou não, as duas eram moabitas e iam para um povo que não gostava dos moabitas. Então elas seriam consideradas como estrangeiras em Belém. E Noemi decidiu que era melhor que elas ficassem no povo delas. A Orfa não pensou 2 vezes e decidiu não caminhar mais com Noemi, sua sogra. Mas quando chegou a vez de Ruth, onde ela pôde escolher entre ficar com os seus pais, ficar com o seu povo ou seguir para uma terra estranha, não abandonando a sua sogra, ela diz o seguinte: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e o seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Glória a Deus. Noemi, eu imagino, a alegria de Noemi quando viu que a sua nora aprendeu muito mais do que deveria. Ela aprendeu sobre um Deus poderoso, um Deus fiel, um Deus que não desampara, que em meio a tanta dor por conta, de perder seu marido, as duas estavam passando por essas dores. Noemi perdeu seu marido, perdeu seus filhos, mas ela tinha ali uma nora fiel, que era Ruth. Ruth não abandonou. Ruth disse que seguiria com a sua sogra para onde quer que ela fosse. E mais, agora ela tinha um Deus em quem confiar. Porque os moabitas adoravam diversos deuses. Mas Ruth aprendeu com a sua nova família sobre o Deus verdadeiro, aquele Deus que não abandona, aquele Deus de confiança, aquele Deus que, por mais que a gente esteja passando por dificuldades, Ele está ali preparando algo novo, preparando algo melhor para as nossas vidas. E assim Ruth seguiu a sua sogra, sem medo, de estar entrando num povo desconhecido, num povo que poderia maltratá-la, um povo que poderia apontar o dedo por ela ser moabita. Ela não teve medo, ela seguiu adiante. Chegando lá, ela começou a trabalhar e por ela ter uma característica também muito peculiar, ela era muito trabalhadora, ela era muito disciplinada, e por ela chegar lá em Belém, todos souberam da história já, que ela decidiu cuidar da sua sogra que já era de idade. Então ela já caiu nas graças daquele povo, o povo começou, a falar bem dela. E na plantação que ela foi trabalhar, era a plantação de um homem muito rico, sozinho, e da família do marido dela. Ou seja, antigamente, quando havia,
o marido morria, aqueles que estavam ali da mesma família poderiam casar novamente, comprar as terras desse falecido e ficar com a esposa para cuidar. E lá Boaz era o dono dessa fazenda e ele tinha esse direito, ele era da linhagem, ele era da família e ele poderia casar com Ruth. Seria algo legal perante Deus. E foi passando dias, e Boaz foi conhecendo, Ruth caiu nas graças de Boaz e ele resolveu redimir Ruth. Então ele se casou com Ruth, ele adotou a sogra, né, também, e eles viveram casados, tiveram um filho. Esse filho é o avô de Davi, então, do rei Davi. Por nós olharmos assim a história de Ruth, nós podemos aprender muito com ela. Em meio a grandes provações, ela não desistiu. Ela seguiu adiante, ela seguiu firme porque ela confiou no Deus que ela tinha. Ela perdeu muito em sua vida, muito, mas ela ganhou muito depois. Ela ganhou um novo marido, ela ganhou uma nova história, ela ganhou um filho e mais. Ela ganhou seu nome escrito na Bíblia porque ela pertence à genealogia de Jesus. Então veja o que Deus é capaz de fazer. Ele pegou uma pessoa que era considerada forasteira, uma pessoa de um povo que era considerado inimigo e colocou ela na genealogia de Jesus, o nosso Todo-Poderoso. Então, irmãs, não importa pelo que você está passando, não importa as lutas que você está vivendo, se você confiar em Deus, Deus tem muito mais para oferecer na sua vida. Veja as qualidades de Ruth, tente se enquadrar em uma delas, busque a Deus para que sejamos como ela, porque Ruth era leal, virtuosa, zelosa, trabalhadora, determinada, grata, obediente e principalmente fiel a Deus. Receba essa palavra e tenha um dia abençoado.